Saudações, moradores da filosofia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, irei apresentar o livro As Sentenças de Epicuro, esse livro aqui, Tradução e comentários de Marcos Figueira da Silva e Henrique Muracho. O professor Marcos foi meu professor no tempo de universidade, da Faculdade de Filosofia. Ele é um grande especialista no pensamento helenístico, se dedica ao estudo de Epicuro. Certamente, se não for o maior nome, é um dos maiores nomes do estudo em Epicuro aqui no Brasil, certo? E ele também oferecia, e ainda oferece vários cursos realizando uma leitura de Platão. Uma leitura bem original, uma leitura crítica, que muitas vezes vai até na contramão da perspectiva daqueles platônicos tradicionais que veem em Platão uma certa influência metafísica transcendente. Aí Marcos apresenta uma leitura diferenciada, certo? Bem, eu cursei algumas disciplinas sobre Epicuro e foram disciplinas bem proveitosas, porque a filosofia de Epicuro é uma filosofia voltada para a vida. Ele está ali no que é chamado de período helenístico. A Grécia está passando por fortes problemas em decadência política, econômica, dos costumes, e o Epicuro decide se afastar da polis, da cidade-estado, compra com seus amigos uma propriedade e funda uma escola filosófica chamada de Jardim. E lá ele vive com seus amigos. Filosoficamente, Epicuro é considerado um atomista. Ele pensava, semelhante a Demócrito, semelhante a Leucipo, apesar de haver algumas diferenças, que a realidade ela é constituída de átomos, aquelas partículas não divisíveis. E existem átomos densos que compõem os corpos que nós percebemos, fisicamente, e existem átomos sutis, que seria a nossa alma. Sendo que Epicuro não via a alma como uma entidade transcendente, não. Para ele, quando nós morremos fisicamente, há uma desagregação de átomos, tudo volta para a natureza e passa a compor outros corpos. Mas ele não está preocupado em relação à morte, apesar de sua filosofia trazer grandes meditações sobre a morte. O grande objetivo da filosofia epicurista é refletir sobre a vida mesmo. Ele é também um fisiólogo, alguém que estuda a natureza. E estudar a natureza é estudar o cosmos, mas é estudar a nós mesmos, porque nós fazemos parte da natureza. E se a natureza ela vive em um estado de equilíbrio, como é que eu, o ser humano, posso alcançar esse equilíbrio, essa satisfação, essa Makarios Zen, essa vida feliz? E no meu ponto de vista, dentro aqui da filosofia de Epicuro, que não é apenas uma ética, existe uma física, existe uma ética, porque as filosofias do período helenístico, por exemplo, o epicurismo, o estoicismo, eles possuem não só ética, não só uma filosofia voltada para a prática cotidiana. Na verdade, essa ética das filosofias helenísticas está implicada
há uma física, um modo de perceber como se constitui a realidade, e há uma lógica também, para entendermos o nosso discurso, até que ponto o meu discurso, a minha interpretação dos fatos é algo que equivale ao real, à natureza, ou é uma distorção da minha mente. Lembrando que mente é um termo assim mais moderno, ok? Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem comprar esse livro, adquirir esse livro, As Sentenças de Epicuro. Uma parte também significativa da filosofia de Epicuro está no livro Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, do doxógrafo Diógenes Laércio. Se eu não me engano, é o livro 10, dedicado ao pensamento de Epicuro. E Epicuro ele escrevia de maneira epistolar, através de cartas. A sua carta mais famosa é a Carta a Meneceu, mas existem outras cartas também. E o que eu queria ressaltar desse livro aqui é algo que tem a ver com a ideia de uma vida frugal, uma vida simples, uma vida com contentamento e poucos desejos. Porque faz tanto tempo que Epicuro nos deixou os seus ensinamentos, mas muitas vezes temos dificuldade de sermos pessoas simples, de termos poucos desejos que atendam às necessidades da natureza, e é por causa desses desejos sem fim, desses desejos sem limite, por causa dessa imaginação exacerbada que cultivamos a dor e o sofrimento. E Epicuro coloca aqui, nessa sentença 25. A pobreza, medida pelo limite da natureza, é uma riqueza grande, e riqueza não delimitada é uma grande pobreza. Olha só, isso aqui é um aforismo, isso aqui é uma sentença, é um pequeno texto que dá margem a muita reflexão. Aí um comentário. O que Epicuro considera ser o limite da natureza é aquilo que é de fácil aquisição e satisfaz a natureza biológica do homem. Isso requer do homem um entendimento de que é possível viver segundo a natureza e também a sensatez de não desejar o que não é nem natural nem necessário. Por outro lado, aqueles que se deixam dominar pelos desejos não naturais e desnecessários vivem segundo as opiniões vazias, disseminadas nas cidades, onde a maioria é insensata e se deixa dominar por tais desejos. Segundo os insensatos, a riqueza é sem limites, por isso eles desejam sempre mais. Eles ignoram os limites da sua própria natureza. Como isso aqui é interessante. Para Epicuro, na tipologia dos desejos, existem os desejos que são naturais e necessários, como o desejo de comer, beber, se vestir, ter um abrigo. Existe o desejo que ele é natural, mas ele não é necessário. Por exemplo, eu estou com sede, aí desejo tomar refrigerante, sendo que seria bem mais fácil eu tomar a água. Logo, tomar refrigerante não é necessário. Um desejo que não é nem natural, nem necessário. Para Epicuro, o desejo da fama, o desejo do status, de ter status, de ser uma pessoa reconhecida, não é algo nem natural, nem necessário.
E muitas pessoas que cultivam esse desejo e não conseguem, elas sofrem por isso. Elas sofrem de maneira psicossomática. Tudo começa ao nível do pensamento e reverbera inclusive por todo o corpo. Compreendem? Então, Epicuro nos traz uma outra visão da vida, de que satisfazer a nossa natureza, as nossas necessidades, é algo muito mais simples do que podemos imaginar. No entanto, como desde o tempo dele, as pessoas vivem de acordo com as opiniões vazias da maioria, isso induz muito sofrimento, muito sofrimento. É possível você conversar com muitas pessoas e encontrá-las ansiosas, deprimidas, com baixa estima, e se você for dialogar com elas, ou até sendo honesto, se quando você estiver nesse momento de ansiedade, deprimido, insatisfeito, com baixa estima, se você fizer um mergulho interior, você vai perceber que a causa disso tudo você absorveu ao longo de toda uma história, a história da sua vida, de opiniões vazias que apontaram em uma direção, a felicidade, a vida feliz, quando na verdade, se levarmos a sério a filosofia de Epicuro, por exemplo, de cultivar os desejos naturais e necessários, de vivermos uma vida frugal, de dedicação ao estudo da filosofia e compreensão da natureza, nós vamos perceber que a vida feliz é algo mais acessível do que estávamos imaginando. É uma vida, como diria Epicuro, com autarquia ou autarqueia, um bastar-se a si mesmo. É uma vida com eleuteria, uma vida de liberdade, onde você, através da sua frônesis, do seu discernimento e do seu logismos, do seu cálculo racional, você escolhe aquilo que é natural e necessário e recusa aquilo que é nem natural nem necessário. E assim você tem uma vida de contentamento e assim você tem uma vida de paz. Tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Muito obrigado pela atenção. Eu espero que essa indicação de leitura, as sentenças de Epicuro e essa reflexão sejam úteis, a leitura e a reflexão seja algo útil, para a vida de vocês. Tá bom? Luz e paz, até um próximo vídeo. Valeu!